despertar a motivação? Esse é o nosso tema de hoje, que nós estaremos conversando aqui. E para esse tema existe um princípio, mas antes vamos falar um pouco sobre o que seria de fato a motivação. Porque muitas vezes a pessoa ela pensa assim: para mim acordar cedo eu preciso ter motivação, né? Ou para mim realizar uma tarefa eu preciso ter motivação para que a ação aconteça. E de fato, quando a gente está falando sobre motivação, o significado é motivo para ação, motivo para agir, ou seja, uma razão para você iniciar uma ação, para você tomar uma ação. Quase como, no caso, a motivação seria uma intenção, né, por trás do porquê que eu vou realizar essa ação. Por que eu vou realizar essa tarefa? Por que eu vou fazer esse projeto? Ou por que, né, essa execução? Então, muitas vezes isso não é claro para as pessoas qual é o motivo da ação. Então, consequentemente, elas não têm tanta motivação. É claro que existem outras variáveis para se ter motivação. E eu pretendo apresentar isso ao longo aí das aulas. Mas hoje eu falo da motivação no sentido de ter propósito, ter metas, saber realmente o que fazer. Porque você ter um propósito, você ter metas bem definidas e você realizar, saber quais são os hábitos que você precisa criar, você precisa construir na sua vida para que você possa despertar o seu lado produtivo, para que você possa saber o que fazer, é muito importante. Porque tudo isso nos faz ter clareza. Clareza para onde ir, clareza do que fazer e, claro, nós tendemos a ter muito mais motivação. Motivo para ação. Razão para agir. Para você poder despertar a sua motivação, mas aí vem a pergunta antes da gente entender como despertar nessa motivação, existe uma pergunta antes, existe um questionamento antes que é: eu quero despertar o meu lado produtivo, ou seja, eu quero usar o tempo ao meu favor, Vitor. E para que eu vou precisar ter motivação? Bom, você vai precisar despertar a sua motivação ou construir a sua motivação, saber como ativar a sua motivação. Por quê? Porque para a gente ser produtivo, a gente está falando o quê? De realizar ação, de realizar tarefas, de realizar projetos, não só de planejar, né? O planejamento é algo importante, não só de se organizar, mas também de executar aquilo que planejou. Porque é de fato na ação que a transformação ela acontece, que o resultado acontece. Então é muito importante, gente, a motivação. Você ter um motivo para a ação. Você saber o porquê que eu estou fazendo essa tarefa. Por que eu estou fazendo esse projeto? Por que eu estou realizando essa ação? E você saber o motivo te faz ser uma pessoa muito mais consciente em relação ao que você faz, em relação ao seu tempo, em relação com o que você está gastando a sua energia. Então, isso é muito importante. Então, por isso que é tão fundamental assim, a construção da motivação. Mas agora, como despertar a motivação? Certo? Como ter de fato a motivação? Como construir a motivação? E para isso existe um princípio chamado de princípio do propósito. O princípio do propósito, ele tem como, lembrando, né, que princípios são atalhos, são padrões que eu vejo que são relevantes para o gerenciamento do tempo, para que você realmente tenha de fato muito mais produtividade
na realização das tarefas. E o princípio do propósito, ele é um princípio cujo intuito é realmente te fazer ter motivação. E para você poder utilizar esse princípio e despertar a sua motivação, existem 3 estratégias que eu vou compartilhar com você aqui hoje. E só trazendo uma visão geral das estratégias, antes da gente ir a fundo em cada uma delas, eu te mostrar como é que elas funcionam na prática. As 3 estratégias para você utilizar o princípio do propósito e despertar a sua motivação são: estratégia 1. A estratégia 1 é propósito. Estratégia 2, planejamento. Estratégia 1, propósito. A estratégia 1 é o propósito em si. A estratégia 2 é metas. E a estratégia 3 são hábitos. Então vamos começar com a estratégia 1, para você poder usar o princípio do propósito e aí você conseguir ter mais motivação. Então vamos lá. No caso propósito aqui, a estratégia 1, que é o propósito é de fato você tanto encontrar o seu propósito, como também você viver o seu propósito, você manifestar no mundo o seu propósito. E o que seria propósito por definição aqui, nesse sentido aí de estratégia? O que seria propósito? Propósito é você fazer o que você ama. Isso está alinhado com a sua habilidade de você fazer algo que você tem muita habilidade ou que você desenvolve essa habilidade com o tempo. E terceiro, você tem um senso de contribuição. Você se sente feliz porque, ao mesmo tempo em que você está fazendo algo que você ama e que você tem competência, você também está ajudando outras pessoas e você está, de certo modo, contribuindo com o mundo. Então, isso é viver o propósito, ou a gente também pode chamar de propósito de vida. E esse propósito é um propósito que é o motivo pelo qual você... E o propósito, por que ele gera motivação quando uma pessoa tem um propósito? Porque o propósito é o que vai te fazer levantar da cama. É 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. É o propósito que vai te fazer continuar quando está com chuva, quando está com sol, quando está no inverno, quando está no verão. É o propósito que vai te fazer ser um profissional melhor na sua área. E aqui eu estou falando sim, de você encontrar o seu propósito também no seu trabalho, na sua vida profissional. Há muitas vezes escolher um nicho, escolher uma área dentro do seu mercado profissional para realmente atuar ali no seu propósito. Ou na organização onde você trabalha, enfim. O fato é que buscar encontrar o seu propósito, ter um propósito é importante para você despertar a sua motivação. E motivação é produtividade. E motivação desperta o seu lado produtivo. Mas aí vem a pergunta: Vitor, como que eu faço para encontrar o meu propósito e viver o meu propósito? Aí para isso eu vou te apresentar agora 3 táticas para você encontrar o seu propósito e viver o seu propósito. Primeiro de tudo, você precisa... primeira tática é o amor. Para você que quer encontrar o seu propósito, o amor ele é importante. Mas como assim o amor, né? Bom, para a gente poder encontrar o nosso propósito, a gente precisa compreender o que a gente ama. O que nós gostamos de fazer, né, no nosso dia a dia. Muitas vezes, o que nós gostamos de fazer, muitas vezes o que nós amamos, são normalmente hobbies. Aí eu pergunto para você, o que você gosta de ler? O que você gosta de estudar? O que você gosta de fazer? O que muitas vezes você tem como atividade apenas como hobby aí no final de semana ou no seu tempo livre? E aí você vai fazer o seguinte... Você vai montar uma lista com 10 atividades que você mais gosta de fazer, que você mais gosta de realizar. Alguns exemplos, são só exemplos, tá, gente? Para ficar mais claro aí. Por exemplo, eu gosto de jogar xadrez. Jogar xadrez é um hobby para mim. Então, jogar xadrez seria, de fato,
algo que poderia entrar nessa minha lista, jogar xadrez. Outro hobby que eu gosto de ter, obviamente eu estou fazendo agora, que é ler livros de desenvolvimento pessoal, que é o que a gente está fazendo, livros de desenvolvimento pessoal e gestão do tempo, autoconhecimento, é o que a gente está fazendo agora, né? Não é o que eu estou fazendo agora, o que eu estou fazendo agora é compartilhando esse conhecimento para você, que também eu amo. Mas ler livros de desenvolvimento pessoal é um outro exemplo, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, você vai pegando todas as atividades, hobbies que você gosta de fazer e você vai montar uma lista com 10 dessas atividades que você gosta de fazer, que você gosta de estar realizando. Depois que você montar essa lista de 10 atividades que você mais gosta de fazer, você vai cortar as 5. Você vai apagar ou você vai riscar 5 que você menos gosta dessa sua lista de 10 atividades. Vai sobrar, obviamente, as 5 mais... Vai sobrar as top 5, né? As 5 atividades que você mais gosta de fazer. Dessa lista de 5 atividades que você mais gosta de fazer, agora eu quero que você corte as 3 que você menos gosta. Corte, risque, enfim. E vai sobrar 2. Dessas 2, escolha uma que você mais ama. Esse tem chance de ser o seu propósito. Essa é a probabilidade de ser o seu propósito. Pelo fato de que você ama. Mas é só isso que você vai analisar para encontrar o seu propósito, para poder viver o seu propósito? Não. Além do amor, você vai precisar de uma segunda tática, que é a habilidade ou a competência, que é o questionamento. Você tem habilidade para fazer? Você tem habilidade para poder fazer isso que você escreveu que você ama fazer? Você tem habilidade nisso? Você tem competência nisso? Porque muitas vezes a gente não tem habilidade, a gente não tem competência na hora de realizar uma tarefa. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa ama cozinhar, mas não necessariamente ela é muito boa na cozinha. E se, claro, nós não somos bons em uma habilidade, né, se nós não somos muito bons ou não nos consideramos muito bons, a gente pode se desenvolver mais através de cursos, através de livros, através de disciplina mesmo, de estar melhorando o que a gente está fazendo ali para se tornar excelente. Então, esse é um exemplo bem relevante, bem interessante. Então, você precisa ter habilidade. E se você não tem habilidade para poder estar fazendo aquilo que você ama, você pode... se você não tem habilidade para fazer aquilo que você ama, você pode desenvolver. Porque o próprio nome já diz, habilidade. Habilidade a gente treina, habilidade a gente desenvolve, certo? Terceira tática. A terceira tática é a contribuição. Além de você amar, você tem que encontrar o que você ama, você tem que ter habilidade para viver o que você ama, você precisa ver se as outras pessoas precisam do que você ama. Ou seja, é você transformar o que você ama e aquela sua habilidade num serviço, num produto para que as pessoas possam ser atendidas, para que esse seu produto ou esse seu serviço que você ama e que você tem habilidade possa servir a outras pessoas, possa ajudar as pessoas para que elas resolvam os problemas delas e as questões delas. E aí, nessa terceira tática, que é a contribuição, é você buscar viver o seu propósito no seu trabalho, é você buscar fazer algo de fato que vai servir as pessoas e as pessoas vão pagar a você para poder ter acesso a esse seu serviço, para poder ter acesso a esse seu produto, porque ele resolve um problema delas. Então, quando você segue essa tríade de amor, habilidade e contribuição, você consegue encontrar o seu propósito. Agora, nós vamos para a estratégia 2. A estratégia 2, para você poder estar utilizando o princípio do propósito. A estratégia 2 são as metas. E não é novidade também que metas tendem a gerar motivação no indivíduo.
Metas tendem a gerar motivação no indivíduo. A motivação, ou seja, o motivo para a ação. Então, as metas são uma motivação? Sim, as metas são uma motivação. É algo que nós queremos alcançar, é algo que nós queremos atingir, é onde nós queremos chegar, ou, quem sabe, até uma nova pessoa que nós queremos ser, né, ser nossa melhor versão, queremos desenvolver alguma habilidade, enfim. Metas. Como é que você define metas? Para você poder ter, de fato, mais motivação para levantar da cama, motivação para fazer o que precisa ser feito. Para você poder definir metas, né? Primeiro de tudo, a meta ela precisa ser específica. Ou seja, você precisa dar uma direção para a sua meta. Então, por exemplo, uma coisa é você falar, eu quero viajar, mas aí você vai dizer, eu quero viajar para onde? Viajar para São Paulo. Opa, viajar para São Paulo ficou mais claro. Mas a gente pode ser mais específico? Sim, nós podemos ser mais específicos. Eu quero viajar para São Paulo, eu vou até o bairro tal, na rua tal. Ou seja, você foi mais específico. Então, o objetivo, então a sua meta ela precisa ser específica. E aqui eu estou trazendo a meta SMART, né? A meta SMART é um acrônimo muito utilizado em empresas, é uma das ferramentas aí de qualidade da administração para contribuir para que você consiga de fato definir as suas metas aí para você realmente conseguir concluir os seus projetos com maior eficiência. Então, tudo começa então com a especificação do objetivo. Querer emagrecer é específico. A pessoa fala, quero enriquecer. Eu quero ter um faturamento. Ter um faturamento é melhor do que falar que quer enriquecer, na verdade. Eu quero ler mais livros. A gente tem como a gente especificar mais isso. Querer ler mais livros. E por aí vai. Mas tem algo que vai te ajudar para que a sua meta seja mais específica, que é o segundo acrônimo. Da meta SMART, que é a mensuração. Ou seja, você precisa mensurar a sua meta para que ela seja mais específica e mais detalhada. Ou seja, eu quero ler mais livros, mas quantas páginas por dia significa ler mais livros? 3 páginas por dia. Olha, 3 páginas por dia é muito mais específico e é mensurável. Você consegue medir isso. Emagrecer. Quantos quilos você quer emagrecer? Ou seja, a meta se torna mais específica e mais mensurável quando você define. Quer emagrecer 10 quilos. Você está definindo quantos quilos. Quero ter um faturamento. Ter um faturamento não é tão específico, mas agora quando você fala quero ter um faturamento de R$5.000, se torna algo específico, se torna algo mensurável. Você consegue medir. Então, a meta, quanto mais específica, quanto mais mensurável, mais clara ela é para a gente conseguir entender. E também a gente vai encaminhando em direção aonde a gente quer, porque a gente vai ao longo do dia, né, ao longo das semanas, realizando as tarefas ali, e a gente vai ver que a gente está se aproximando de atingir a nossa meta. É algo muito importante. É algo muito importante para a gente conseguir ter mais motivação, né? E ver aí conquistando o objetivo que a gente quer alcançar. Mas além da especificação, além da especificação e além da mensuração, nós temos também a meta, ela tem que ser atribuível. O que significa atribuível? A meta, a quem que vai realizar as ações para poder atingir essa meta, certo? Quem é que vai realizar as tarefas, quem é que vai realizar os projetos, quem é que vai realizar as ações para que essa meta possa ser atingida nessa especificação e nessa mensuração. E aí você vai definir
E aí você vai definir quem que vai ser essa pessoa. Como assim, Vitor, pessoa? No caso é você que vai fazer, não é verdade? Quando eles criaram a meta Smart, porque ela é muito utilizada dentro de organizações. Essa questão da meta ser atribuível. Quem é que vai ficar responsável pelaquela ação? A questão da meta ser atribuível. Quem é que vai fazer aquela ação, aquela tarefa para poder atingir aquela meta? Mas aí, como muitas vezes aqui a gente está falando sobre você utilizar a meta aí no seu desenvolvimento pessoal, certo? Para alcançar objetivos aí o atribuível vai em cima de você, ou seja, você vai realizar a ação, vai realizar as tarefas. Além disso, agora a gente vai para a letra R, depois a letra T. A letra R tem a ver com realidade. A meta, ela precisa ser real, ou seja, essas questões fictícias e tal, desenho, isso não entra aqui na meta. A meta, ela precisa ser real. Então você precisa observar o contexto em que você vive, você precisa observar a sua realidade para saber se é possível, para saber se é viável você atingir a meta, para saber se a meta é possível de ser atingida, também baseado nos recursos que você tem. E por último, nós temos a quinta letra do nosso acrônimo da meta Smart. A quinta letra é o T, que significa tempo ou temporal, ou até mesmo mensuração de tempo. O que isso significa? Em quanto tempo você vai conseguir atingir essa meta? Ou seja, aqui a gente está falando da data que você vai conseguir entregar realmente esse objetivo, ou essa tarefa, ou esse projeto, que você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. É claro que aqui também, quando a gente fala sobre definição de data, para você conseguir realizar isso, a gente está fazendo uma questão aí uma questão aí também estimativa, né? Não é algo mensurável aí. Então, é muito importante você observar isso com cuidado e com cautela, né? A definição do tempo. E aí você vai levar em consideração as outras letras, você vai levar em consideração também a própria realidade em que você se encontra na hora de você definir a data. Então, por exemplo de data, emagrecer 10 quilos e tal, quem vai realizar essa tarefa sou eu, as ações, né, para alcançar esse objetivo sou eu, e vai ser até a data 25 de novembro de 2023. Aí é um exemplo de data que é possível de ser atingida o objetivo. Agora, a gente vai para a próxima estratégia. E a próxima estratégia que nós iremos estratégia 3, que no caso, a gente já falou sobre propósito, a gente já falou sobre metas, agora a gente vai para os hábitos. Por que, Vitor? Que os hábitos é na estratégia 3 e não nas outras. Pelo seguinte, primeiro você tem que encontrar o seu propósito. Segundo, você precisa definir as metas. Muitas vezes são metas relacionadas, inclusive, ao seu propósito. Ou fora do seu propósito também, tá tudo bem. E agora, você precisa definir os hábitos que você vai criar, que você vai construir, para que assim você consiga, de fato, alcançar suas metas e alcançar o seu propósito. Então, por isso que é importante agora você estar definindo os seus hábitos. E eu quero lembrar uma coisa, hábito são costumes. Hábito é aquilo que você faz todos os dias ou constantemente. Normalmente, o hábito ele é uma regra e não uma exceção. Então, por exemplo, exemplos de hábito: tomar banho. Banho é algo que as pessoas normalmente fazem todos os dias, ou pelo menos deveriam fazer, né? Tomar banho todos os dias é um exemplo de hábito. Almoçar todos os dias é um exemplo de hábito. Todos os dias você acorda às 6 horas da manhã. É um exemplo de hábito. Então, hábitos funcionam dessa maneira. Hábito é algo que você faz todos os dias. Mas, especificamente, você tem a disciplina para realizar aquela ação todos os dias. Então, tá aí alguns exemplos de hábito. Mas agora, como é que você cria hábitos? Né? Por que criar hábitos? Então, gente, tudo que nós fazemos
são, de certo modo, hábitos. A nossa vida constantemente é hábitos. E os hábitos, eles são automáticos. Quando você vai tomar banho, por exemplo, você não fica raciocinando sobre o jeito que você vai tomar banho. Você simplesmente vai. Quando você vai escovar os dentes, você não fica pensando como é que você vai fazer aquilo. Você simplesmente vai e você faz. Você começa a escovar de cima para baixo, enfim, você faz realmente o costume que você já tem. Então, o hábito, ele funciona desse jeito. Só que tem alguns hábitos que é importante você ter para que você possa alcançar seu objetivo. Ou seja, agora eu vou te mostrar como é que você cria os seus hábitos, como é que você define os seus hábitos, para que assim você consiga, de fato, atingir as suas metas e viver o seu propósito. Para começar, você precisa da definição, ou seja, você precisa definir quais são os seus hábitos. E aí, para isso, você pode baixar algum aplicativo aí de notas, temos o Evernote, tem o Google Keep, ou pegar um caderninho mesmo. Aliás, pega um caderninho e já anota, né, as outras recomendações aí de meta, de propósito. Então tudo começa agora, vai te fazer ter muita clareza. Então você vai definir agora quais são os hábitos para você poder desenvolver, para poder alcançar a sua meta, para você poder atingir sua meta. Quais são os hábitos recomendados para você poder definir? Então, normalmente, esses hábitos têm que estar relacionados com aquilo que você quer atingir. Então, normalmente, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ir à academia é um hábito que é recomendado que ela desenvolva. Uma pessoa que quer passar numa prova, o hábito de estudar todos os dias, o hábito de estudar, né, aquilo que vai cair na prova, é um hábito que é importante que ela desenvolva. Uma pessoa que quer falar um novo idioma, o hábito de estudar também é um hábito que ela precisa desenvolver se ela quiser realmente, de fato, atingir aquele objetivo. Uma pessoa que quer ganhar massa muscular, o hábito de ir à academia, o hábito de ter uma alimentação realmente voltada para proteína e alguns outros alimentos, é importante para que ela ganhe massa muscular. Então, esses são exemplos são exemplos de hábitos para que a pessoa consiga atingir a meta que ela quer atingir. Então, tudo começa na definição de hábitos. Só que para poder te ajudar nisso, é importante também você ter o conhecimento. Esse é o próximo passo, conhecimento. Conhecimentos são você buscar livros, mais especificamente livros. Então, quando você pega um livro, por exemplo, o livro, vamos lá, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do nosso querido Dale Carnegie. Você pega esse livro, nesse livro, obviamente, vai te ensinar ali técnicas para você melhorar suas relações interpessoais. E aí você pega ali uma técnica que o livro ensina. Aí você anota essa técnica. E depois você aplica essa técnica para melhorar suas relações. Claro, se isso fizer parte de uma das suas metas que você quer atingir. Porque às vezes não faz parte. Então, por isso que o livro que você for escolher, o conhecimento que você for escolher, tem que estar voltado para a meta que você quer alcançar, para a meta que você quer atingir. E aí você lê aquele livro, você aprende técnicas, você aprende método, você aprende estratégia, você aprende táticas que o autor ele vai abordar ali no livro. Então, de certo modo, o autor ele vai ser como se fosse um mentor para você e ali, ao mesmo tempo em que você aprende, né, essas técnicas, essas estratégias que você utiliza, você coloca em prática com alguém que já fez aquilo, com alguém que tem um conhecimento teórico, muitas vezes prático também, daquilo e já chegou aonde você queria chegar. Então é muito importante ter o conhecimento também, para que a gente também tenha clareza do porquê que a gente está fazendo aquilo, né? É claro que a gente vai ter clareza de duas formas. A gente vai ter clareza tanto por questão da gente estar fazendo aquilo para poder atingir nossas metas, mas também a gente vai estar fazendo aquilo porque é um conhecimento que a gente aprendeu com um mentor em algum livro. Então a definição do hábito e o conhecimento são importantes para o progresso.
Mas além disso, é importante você definir um horário que você vai realizar esses hábitos que você definiu. Então, por exemplo, se alimentar de forma saudável, você define horários para se alimentar de forma saudável. O que quer que signifique saudável aí para você que quer emagrecer. Para a pessoa que quer estudar, é definir um horário para poder estudar. Uma pessoa que está desenvolvendo a habilidade de tocar violão, definir um horário para tocar violão. Por quê? Porque isso facilita a criação do hábito. E todos os dias você vai realizar aquela tarefa, aquela atividade, aquela ação no mesmo horário. Não teve como realizar hoje naquele horário? Realize em outro horário, mas faça hoje, né? Quando a gente está falando sobre hábito, é a constância que é muito importante. A constância, ela é muito importante. A constância, ela é mais importante do que a quantidade. Ou seja, o que é melhor? É fazer uma caminhada de 5 minutos, mas fazer todos os dias, ou fazer uma caminhada de 1 hora 2 vezes na semana. É muito melhor 5 minutos todos os dias. Essa constância é muito importante. E com o tempo, a pessoa vai aumentando, né? Além do horário, é importante também você definir duração e ambiente. A duração é quanto tempo que eu vou realizar aquela tarefa, aquela atividade, aquele hábito. É claro que para você poder, por exemplo, almoçar, né, você se alimentar de forma saudável, não faz muito sentido você definir uma duração. Isso não tem importância. Agora, no caso de leitura, por exemplo, no caso de estudar, por exemplo, aí sim você mensura. No caso de ir para a academia, por exemplo, no caso de fazer uma caminhada, por exemplo, e alguns outros hábitos, aí é importante você mensurar para você conseguir medir aí, para você conseguir definir aí a quantidade de tempo. Agora, é importante também, além de você definir a duração para você criar o hábito, é importante também você ter um ambiente para você poder criar o hábito. A gente meio que cria uma sintonia com o ambiente onde a gente realiza as tarefas, as ações, os hábitos. Então, por exemplo, um dia você estuda na sala, o outro dia você estuda no quarto, no outro dia você estuda na garagem, no outro dia você estuda na varanda. Isso dificulta ali para poder ter concentração e foco. O nosso cérebro, até a nossa fisiologia não acostuma com aquele ambiente. Então, escolha um ambiente para você poder estudar. E todos os dias estude naquele mesmo ambiente. Que aí o nosso próprio cérebro vai entender, olha, aqui é um lugar para focar. Ou aqui é um lugar para que eu consiga aqui criar esse novo hábito que eu estou desenvolvendo. Então, é muito importante isso também. A gente chama isso de gatilho do ambiente. Inclusive, isso está no livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Gente, essas são as 3 estratégias para você poder utilizar o princípio do propósito, para que assim você consiga despertar o seu lado produtivo, despertar a motivação e despertar o seu lado produtivo. É muito importante que você coloque todos esses conceitos em prática e eu vejo vocês amanhã na próxima aula. Um grande abraço.